A paz do Senhor Jesus, igreja, boa noite a todos. O Senhor colocou a palavra no meu coração para esta hora. Aleluias, eu gostaria de estar compartilhando com a igreja. Encontra-se no livro de 2 Reis, capítulo 5, versos 1 em diante. Naamã é curado da lepra. Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão um homem valoroso, porém leproso. Olha, Deus abençoava Naamã. Naamã era um chefe do exército. Naamã foi usado pelo Senhor. Aleluias. Porém, Naamã tinha lepra. Ele era valoroso diante dos homens, mas diante do Senhor tinha algo que Deus queria tocar nele, mudar nele. E aí, quando nós vamos lendo a passagem de Naamã, aqui os versículos, eu vou resumir, igreja. Nós vemos que tinha uma menina na casa de Naamã que estava em cativa, e essa menina falou do profeta Eliseu. O profeta Eliseu recebeu Naamã quando Naamã chegou? Não. Naamã foi até o profeta, só que Eliseu, o profeta, mandou um mensageiro. O mensageiro falou: mergulha 7 vezes no Rio Jordão que você vai ficar purificado. Pensa se ele gostou? Não. Sabe, aí quando a gente olha aqui ele falando, a gente vê que Naamã era muito orgulhoso. Olha o que ele falou: porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá por si aí em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus e passará a mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Fapar, rios de Damasco, melhor do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e ficou com indignação. Ou seja, ele não gostou, porque mandou ele tomar banho no Rio Jordão. Ele não gostou porque o profeta não foi lá receber ele. Quem? Olha, eu sou um homem de patente, eu sou um homem de autoridade, eu sou o chefe do exército e esse profeta não vem me receber. Quem? Mandando eu me banhar no Jordão? Por que não me manda nas águas de Damasco? Que são os rios mais bonitos. Cheio de vaidade, cheio de orgulho, cheio de soberba, né? É igual aquele ditado, né? Come ovo e o caviar, né? Não vou falar a palavra aqui, não. Aleluias. E Naamã estava assim. E Deus precisava tratar com Naamã. Vai lá saber como ele não tratava o povo, né? Se com o profeta ele falou assim, vai lá saber, né? Como que não agia com os que estavam abaixo dele, né? A altivez, o orgulho. Aí Deus precisava quebrar ele um pouquinho. Mas o que eu acho interessante é que ele mergulhou 7 vezes, ele quebrou o orgulho. E depois que ele mergulhou 7 vezes, ele foi purificado conforme a palavra que saiu da boca do profeta Eliseu. E o nome do Senhor foi exaltado naquele lugar. Mas sabe, igreja, que Deus coloca no meu coração? Que às vezes Deus nos usa. Às vezes Deus está conosco. Deus abre porta, Deus nos abençoa. Mas nós aceitamos Jesus, mas às vezes a gente vê, igreja, desde lá da terra do Egito, né, onde quando nós estávamos no lamaçal de pecado, trazendo alguma coisinha que ninguém muitas das vezes vê, mas a gente sabe que está aqui, ó, dentro, escondidinho, uma leprinha, né? Cada um sabe a leprinha que está carregando, né? Aleluias, cada um sabe. Nós devemos nos examinar, sabe? E aí a gente fica querendo esconder, e Deus é tão maravilhoso que Deus não estava castigando Naamã. Você pensa que Naamã não tinha condições de ir no médico, pagar? Provavelmente ele comprou um monte de remédio, provavelmente ele foi atrás de todo mundo, mas aquilo era coisa para Deus, para Naamã se humilhar na presença do Senhor, para Naamã reconhecer a autoridade do Senhor, para Naamã reconhecer que ele era o chefe do exército, mas o Deus era o chefe dele. Naamã precisava reconhecer. Aí Deus permitiu, falou: não, ninguém vai mexer, não, deixa ele, até ele reconhecer. Aí ele teve que ir lá, e ele não queria ainda na água, não. Deus falou: vai ter que ser na água do Jordão, porque ele era orgulhoso, para quebrar ele. Mas você acha que Deus fez isso para castigar ele, para humilhar ele? Não, igreja, não. Para ele entender o poder de Deus, para ele entender que quando nós nos humilhamos na presença do Senhor,
Ele nos exalta. Ele se humilhou na presença do Senhor, o próprio Deus exaltou ele na frente de todo mundo. Ele foi curado, coisas que a medicina, que ninguém pôde fazer anos, o Senhor fez em questão de minutos, de segundo, e o nome do Senhor foi glorificado ali naquele lugar. Deus ia castigar Naamã? Não. Deus só estava esperando ele ir até a presença dele. Deus só estava esperando ele se quebrantar. Deus só estava esperando ele reconhecer que o único que tinha poder de mudar o quadro, a história, a situação era Deus. Deus não queria humilhar Naamã, não, igreja, não. Deus queria salvar Naamã. Naamã, ele era valoroso. Naamã, ele era usado. Naamã, Deus era com ele, mas Naamã ainda não estava salvo. Às vezes Deus permite algo na nossa vida porque ele quer nos salvar, igreja. Aleluias. Olha o que o Senhor fala, igreja, no livro do profeta Jeremias, aleluias, capítulo 18, versos 1 em diante. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e ali te farei ouvir as minhas palavras. Naamã se levantou e foi na presença do Senhor. A casa do oleiro, igreja, é a presença do Senhor. Ele descia à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme que pareceu bem aos seus olhos fazer. Naamã era um vaso de barro, mas ele desceu na presença do Senhor e Deus fez um vaso melhor, aleluia, como bem pareceu aos olhos do Senhor fazer. Ele se quebrou na mão do Senhor e Deus mudou Naamã, porque o orgulho caiu, e depois que o orgulho, aquelas coisinhas que a gente carrega, né, do Egito, que a gente fala, que a gente tem trazendo dentro da gente, precisa ser quebrado, precisa ser lapidado, e só é quebrado quando a gente vai na olaria, quando a gente desce, quando a gente reconhece, quando a gente fala, confessa para Deus. Às vezes a gente não quer confessar, a gente fica se escondendo, né? Mas Deus nos conhece, igreja. Deus conhece, Deus nos sonda. Aleluia, o homem não vê, igual ninguém via aquela lepra de Naamã, porque provavelmente ele escondia debaixo das fardas, mas os que estavam próximos via. Às vezes ninguém conhece as lepras que nós carregamos, né? Mas quem mora com a gente conhece. Quem convive sabe quem nós somos, igreja. Aleluia, o Espírito Santo de Deus sabe. E nós precisamos descer. Senhor, eu quero mudar. Senhor, eu quero melhorar. Senhor, eu quero ser uma nova criatura. Senhor, tira isso aqui de mim, Senhor. Senhor, eu não quero ser mais assim, não, Senhor. Vai falando pro Espírito Santo de Deus. Para de negar. Para de negar. Quantas vezes o Espírito Santo de Deus já mostrou para nós o que nós precisamos melhorar. Mas a gente começa, já viu aquela, um dedo apontado no outro e 3 para nós? Reparamos o argueiro no olho dos irmãos tudinho e não tiramos a trave que está no nosso olho. E Jesus nos ensina, arranca essa trave. Aí depois você vai e tira o argueiro. Nós temos que aprender, igreja, a se quebrar. Naamã foi quebrado na presença do Senhor. E Deus fez ele um vaso novo. Então veio a palavra do Senhor. Não poderia eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Deus, ele tem poder de nos fazer vaso novo, assim como ele fez com Naamã. Mas se nós pararmos de fugir, se nós nos humilharmos na presença do Senhor, se nós nos quebrantarmos de verdade, se nós falar, Senhor, rasgar as vestes de verdade, Senhor, eu sou assim, Deus quer nos encher com o Espírito Santo, Deus quer nos usar, Deus quer nos encher com a presença dele, Deus tem coisas grandes para fazer com a nossa vida, mas nós precisamos primeiro nos quebrar, igreja. Deus precisava primeiro quebrar Naamã, aí depois que Naamã foi quebrado, com certeza ele foi usado totalmente diferente, glorificando o nome do Senhor. Ele era um vaso usado, mas Deus queria fazer ele vaso melhor. Ele estava, aleluia, um vaso de, é igual a palavra do Senhor fala aqui, olha só, 2 Timóteo, capítulo 2, versos 20. Ora, numa grande casa, não somente vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro. Naamã estava vaso de pau e de barro. Mas ele desceu na presença do Senhor. Uns para honra, outros, porém, para desonra. Naamã estava ali para desonra. Ele foi usado por Deus, mas ele com certeza estava no orgulho total, né? Na vaidade total, se achando demais. Aí foi na presença do Senhor. Deus quebrou ele, desceu na olaria. O vaso na mão do oleiro é quebrado, vaso de barro. E quando a gente vai para a presença do Senhor, quando a gente se quebra, a gente vira vaso de barro, vira pozinho. E Deus nos amassa, dói. Deus manda pro fogo para queimar, para ver se não vai ficar rachado. Aí Deus vai amassando para ficar bonitinho. Aí depois Deus vê que tá tudo prontinho, o vaso de barro. Aí ele tira, ó, bonitinho para ser usado. Foi isso que ele fez com Naamã. Aleluia. Naamã tinha potencial, mas ele precisava melhorar na presença do Senhor.
ele precisa ser salvo, tirar umas coisinhas ainda. Aleluias. Aleluia. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, preparado para toda boa obra. Aleluia. A mãe reconheceu. Assim que nós temos que ser, reconhecer que precisamos de ajuda do Senhor, que precisamos crescer, que precisamos amadurecer, que precisamos melhorar, que precisamos de Deus, que precisamos da presença do Senhor, do Espírito Santo de Deus, que precisamos ser quebrado, moldado, trabalhado. Nós precisamos, igreja, todos nós. Não existe um justo sequer, não existe um santo sequer, igreja. Todos nós precisamos, todo dia. Por isso que Jesus não veio buscar a noiva ainda, porque nós precisamos ser lapidados. Vasos de honra, vaso de ouro. Na mão do oleiro nós somos vaso de barro. Mas quando Deus acaba de fazer, Ele quer fazer nós de vaso de ouro. Quando Ele nos quebra, vaso de ouro para a honra. Aleluias. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça. A justiça é a justiça da palavra do Senhor, tá, igreja? Não é a nossa justiça, não é a justiça do homem. A justiça de Deus segue a justiça que tá aqui, ó, dentro da palavra. Se tá dentro da palavra, é a justiça de Deus. Perdoar, liberar perdão, amar o próximo, ajudar o próximo. Aleluias. Buscar Deus, buscar santificação, parar com as coisas erradas. Essa é a justiça de Deus. Agora, quero ver meu inimigo. Quero ver fulano morto. Isso não é justiça de Deus, não. Quero que fulano caia. Quero que fulano, que não dê certo nada para fulano. Quero que Deus não salve abertando. Não, isso não é justiça de Deus, não, igreja. Isso aqui é mágoa, a gente tem que tirar do coração, tá bom? Orar, Senhor, me limpa. Vai para a presença do Senhor. Vai para a olaria, que Deus tira até esse sentimento da gente, sabia? Se tem, Deus arranca. Nós não podemos ter esse sentimento, não. Isso não é de Deus, não, igreja. Desejar mal para os outros. Aleluias. Amor e paz com os que com o coração puro invocam ao Senhor. E rejeita as questões loucas e sem instruções, sabendo que produzem contendas. Ou seja, para de ficar brigando, não vai resolver nada. Tem gente que fica brigando, né? Briga. Só fica na contenda e o Espírito Santo de Deus se afasta. Deus não é Deus de confusão, mas Deus é Deus de paz. E ao servo do Senhor não convém contender. Não contenda, servos do Senhor não pode contender. Quando a gente está sendo injustiçado, quando a gente acha que estamos sofrendo alguma coisa que não, a gente fala, não, Senhor, está errado. A gente tem que aprender a esperar no Senhor. A gente tem que aprender a confiar no Senhor, porque Ele é o justo juiz. Ele faz a justiça dele. Está aqui, ó. Ele é o justo juiz. Nós não precisamos fazer a nossa justiça. Aleluia. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, se nós queremos a justiça de Deus, a gente não pode contender. A gente tem que confiar no Senhor, que Ele está fazendo o melhor para todos nós. Mas sim, ser manso para com todos, aptos para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão aos que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento por conhecerem a verdade. Ou seja, está instruindo, vai orando aí para essa pessoa alcançar a salvação, o Espírito Santo de Deus trabalhar no coração, para que eles também conheçam a verdade, para que eles também alcancem a salvação. Glória a Deus. E tornar a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos as almas, né? Que Jesus nos chamou para pregar o evangelho para as almas, para ajudar almas, para orar almas, é chegar do reino de Deus neste lugar. Então esse é o reino de Deus, é pregar a justiça, a palavra, é fazer a justiça, o que está na palavra, é ajudar almas a ter encontro com o Senhor, é buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça e todas essas coisas que nós precisamos, que Deus sabe o que nós precisamos antes mesmo de nós abrir a boca, nos será acrescentados. Deus tem poder, aleluia, de entregar. Deus quer nos abençoar, igreja, em todas as áreas da nossa vida, assim como Ele abençoou Naamã. Naamã foi usado poderosamente, depois com certeza, aleluia, mas curado, liberto, aleluia, e é assim que o Senhor quer fazer com todos nós, mas nós precisamos ser como Naamã, descer na olaria, deixar o orgulho de lado, descer na presença do Senhor. Quando nós descemos, quando nós nos humilhamos, quando nós falamos, Senhor, porque nós que temos que nos examinar, né? E quando a gente começa a se examinar, Deus começa a mostrar, né? Porque às vezes a gente só fica, né? Fulano, Bertano, Ciclano, é assim, assim, não. Eu vou me examinar, Senhor. O que eu preciso melhorar aqui, Senhor? Se examine pra você ver. Dá uma examinadinha aí, todo mundo. É bom se examinar todo dia.
Aí o Senhor começa a mostrar, o Espírito Santo de Deus começa a mostrar, porque Ele quer que a gente melhore, Ele quer nos usar, Ele quer fazer de nós vasos de ouro, descer o Espírito Santo, descer a presença, desse dom, desse talento, nos encher, nos derramar sabedoria. É para isso que o Senhor quer, a igreja, que nós vamos para a olaria. Aleluia. Foi para isso que Naamã desceu, porque se ele já era um homem valoroso, imagina depois que ele foi curado, né? Se ele não ficou mais valoroso ainda. E é assim que o Senhor quer fazer com todos nós, tá bom, igreja? Que Deus abençoe a todos, uma boa noite, fique na paz do Senhor Jesus, e assim, quando o Senhor permitir, eu volto. A paz, igreja.